Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia, por mais uma semana que vencemos, ó Pai, por mais uma semana que o Teu amor tem se revelado a nós. Obrigado pelo Teu grande cuidado, obrigado pela Tua proteção, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, obrigado porque o Senhor tem nos dado esse privilégio, Pai, de estarmos aqui, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, exaltando o Teu nome. E agora nós queremos pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa encher o nosso coração nessa noite com a Tua presença, que o Teu Espírito possa nos conduzir, ó Deus, durante esse tempo de ministração da Tua palavra, que o Teu Espírito possa realmente tocar na nossa alma, tocar no fundo do nosso coração, para que possamos ter a nossa vida transformada, para que possamos ter a nossa vida restaurada, para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Muito obrigado pela Tua obra, obrigado pela Tua salvação, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua proteção, obrigado, Pai, pela Tua provisão. Eu quero Te louvar, Senhor, por cada vida, cada família que nos assiste a cada semana, que tem participado realmente, que tem estado junto, celebrando ao Senhor conosco. Eu quero Te exaltar por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos aí praticamente encerrando esse mês da família. Muitas coisas aconteceram aqui na Igreja Batista do Bom Retiro durante esse mês. Tivemos aí a Caixa Box, você fez momentos e teve momentos em família realmente para você lembrar, recordar, estar em unidade, estar em comunhão. E tudo isso gera algo dentro de nós. É importante quando nós nos deparamos principalmente com a presença de Deus, ou com a palavra de Deus, ou com as pessoas que nós amamos, entender que isso vai criando algo dentro de nós. Que memórias afetivas, e o tema da palavra é esse, criando memórias afetivas nessa noite, isso é criado, é algo que precisa ser realmente manifestado e criado de que forma? Precisa ser executado. Nós vamos criando memórias, durante a nossa vida nós vamos tendo memória daquilo que vai acontecendo, tanto de coisas boas quanto de coisas não tão boas, ou de coisas ruins que acontecem com nós. Tanto das nossas vitórias quanto dos nossos fracassos. Então nós vamos tendo memória daquilo que vai construindo, que é a nossa história. E nós chegamos até aqui, chegamos até nessa sexta-feira, chegamos até no dia de hoje. E eu quero que você entenda que essas memórias afetivas que nós temos, quem colocou em nós foi o próprio Deus. Deus, ele começa com o homem já criando uma memória afetiva que ele é pai, que ele é o criador e que ele é o sustentador. E, portanto, que nós estamos na condição de filhos de Deus, para aqueles que têm uma aliança com Jesus. Vamos, então, nos debruçar uns minutos sobre a palavra de Deus. E eu quero começar falando sobre o profeta Oséias, um dos profetas menores. Oséias 11:1, esse capítulo 11 de Oséias é realmente um capítulo muito interessante, todo o livro de Oséias. E ele começa, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Para você se situar rapidamente, Oséias, ele é um profeta então de Deus, que está lá no Reino do Norte, em Israel, e ele está realmente trazendo essa palavra, e ele se casa com Gomer, que é uma mulher realmente, uma meretriz, porque Deus queria ensinar algo, e ele vai ter 3 filhos com ela, mas Deus, ele quer ensinar algo para a nação. Ele está mostrando, e no caso aqui Oséias representa Deus, e Gomer representa Israel, na questão espiritual, de como Deus se sente, como que Oséias se sentia. Ele vai lá e resgata aquela mulher que era uma meretriz, ele traz, ele casa com ela, ele dá uma casa, ele dá conforto, ele dá amor, ele dá carinho, mas mesmo assim, mesmo sendo protegida e cuidada, essa mulher, ela se lembra dos seus amantes, ela busca novamente outros prazeres fora do prazer da casa, da família, do casamento, e ela se volta realmente contra o seu próprio marido, indo buscar prazer fora, ou seja, indo buscar prazer em fontes contaminadas. É isso, só que isso vai representar o quê? A realidade deplorável daquela nação espiritualmente. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então, esse texto começa dizendo isso: quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Essa profecia, ela tem duplo cumprimento. Então, ela tem o primeiro cumprimento, é Israel sendo liberto da escravidão do Egito, lá em Moisés.
essa profecia, e também diz respeito a Cristo, que quando o bebê foi levado para o Egito, você já leu a história lá, por seus pais para fugir do quê? De Herodes, porque tinha um decreto de morte para os meninos. Herodes faz esse decreto, então o anjo fala com José e diz para José e Maria, olha, pega o menino e vão para o Egito. E vocês vão ficar lá até eu falar com vocês novamente e dizer que vocês podem voltar aqui para Israel. Então esse é o contexto histórico do que está acontecendo ali na vida de Oséias, que reflete realmente o que estava acontecendo, na verdade, na nação de Israel. E nós vamos entendendo, e olha o que diz Mateus 2,15, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito por quem? Pelo profeta. Do Egito chamei o quê? O meu filho. Então isso acontece lá em Oséias, e agora esse outro cumprimento, que é do nascimento de Jesus, quando o próprio Deus chama novamente, chamei o meu filho do Egito, pode voltar. Tragam o menino de volta para Israel. Aqueles que desejavam matar o menino já estão mortos, não estão mais aqui, então pode voltar. Isso é a segunda parte dessa profecia, então se cumpre aí em Mateus 2,15. O Egito vai simbolizar o que? O pecado. O Egito vai simbolizar na minha vida e na tua vida pecado. Vai simbolizar o que? A escravidão. Vai simbolizar o que? Uma separação, um distanciamento. Pode também ser um esfriamento. E é isso que muitas vezes nós vivemos. Então o Egito tem essa representatividade na nossa vida, muitas vezes. Um lugar de sofrimento, um lugar que tinha que colher a palha, que tinha que catar a palha, fazer tijolos. Era um lugar de escravidão. E muitas vezes nós estamos dentro de lugares de escravidão. Nós estamos escravos do pecado. Muitas famílias, muitas pessoas, muitas vezes são escravos de Satanás. Estão presas em pecados que vão se repetindo na família, na linhagem dela. Então aquele pecado vem lá do vovô, do papai, já alcançou o filho, já está alcançando o meu neto. Por quê? Porque são pecados que ficam de geração em geração dentro da família. O alcoolismo, a prostituição, o adultério, enfim, vários pecados que as pessoas vão às vezes alimentando e de geração em geração vai sendo alimentado dentro daquela família. E nós entendemos o que então que o Egito simboliza isso, mas o chamado de Deus é o chamado de Deus para o seu povo. Do Egito chamei o quê? O meu filho. Do pecado, da escravidão, eu estou chamando quem? Os meus filhos. Deus, ele sempre vai nos chamar para quando nós estamos indo em direção do pecado, ou estamos vivendo dentro do pecado, estamos até mesmo atolados no pecado. E muitas vezes nós nem percebemos que estamos vivendo numa prática de iniquidade, de pecado. Deus, ele chama o seu povo, ele chama o seu filho e diz, do Egito chamei meu filho. Do pecado eu tenho chamado os meus filhos hoje. Deus está dizendo, sai do pecado, sai do Egito. Tira a sujeira do Egito, tira essas roupas de escravo, tira essa mentalidade de escravo, tira tudo isso que é de escravo e vem agora porque eu estou te chamando para um novo recomeço, para uma nova história. Eu quero te lembrar, e você depois pode ler Lucas 15, vai falar sobre a parábola do filho pródigo, é exatamente isso. Ele vai e se atola no pecado dentro do chiqueiro e ele volta. E o pai, e ele quer ser apenas tratado como um escravo. E o pai vai lá e diz, você não é escravo, você é filho, você nunca vai ser escravo. Porque você tem uma filiação, porque você tem o quê? Uma vocação, porque você tem sobre você um sobrenome. Você tem algo que você herdou da parte de Deus, eu quero que você entenda. E essas memórias afetivas que são criadas em nós, elas começam no próprio Deus. É isso que esse texto está me ensinando. Oséias 11:2, agora eu volto para Oséias. Mas quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. Quanto mais eu o amava, quanto mais eu cuidava deles, quanto mais eu protegia aquele povo, aquela nação, mais eles se afastavam de mim. E eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso os ídolos esculpidos, feitos por mãos de homens, ídolos que foram o quê? Esculpidos. Então, o povo está vivendo no meio da idolatria. O povo nessa época de Oséias, quando Oséias está profetizando sobre a nação, sobre o reino do norte, o povo está vivendo no meio da idolatria, ele está adorando aos Balaíns, ele está então acendendo incenso aos ídolos que foram esculpidos, os bezerros que eles fizeram desde lá do deserto. Então o povo está vivendo no meio da idolatria, um povo em rebeldia. Às vezes a família está vivendo em idolatria, às vezes dentro da família um filho, um cônjuge, às vezes está vivendo em rebeldia contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos, contra aquilo que Deus abomina, principalmente vai contra a ordem natural das coisas que Deus criou e da forma que Deus criou.
E o chamado de Deus sempre vai ser um chamado ao arrependimento. Toda vez que nós nos voltamos contra Deus, todas as vezes que nós começamos a ficarmos enamorados pelo pecado, ficamos interessados pelo pecado, nos associamos com o pecado, Deus ele vai nos chamar ao arrependimento. Só que tem algumas feridas que vão ficando dentro do coração, algumas marcas vão ficando no meio daquele povo, marcas de idolatria. E Deus precisa limpar isso do coração do povo, Deus precisa arrancar isso do coração do povo, porque senão o povo ia se voltar novamente para os Balaíns. É isso que Oséias está me ensinando nesse momento, Oséias 11:3. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Cuidado, ensino e proteção de Deus com seus filhos. Mas fui eu quem ensinou, é Deus que nos ensina, é Deus que nos protege, é Deus que cuida dos seus filhos, Deus cuida de você, Deus tem cuidado da tua família. Pastor, mas está tudo virado aqui em casa, num chapéu velho, que nem diz um amigo meu. Eu quero te dizer que Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua família. Se desviaram e sofreram as consequências das suas escolhas, mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, das 12 tribos de Israel, um dos filhos, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou, quem nos cura é Deus. Deus recolhe o seu povo para cuidar, é isso que Deus está dizendo. Então eu ensino, mas eu recolho esse povo, porque eu quero cuidar desse povo, eu quero curar, mas eles não perceberam que quem cuidou e quem curou as suas feridas fui eu. É isso que esse texto deixa muito claro, e a gente vai percebendo isso durante a história de Oséias, durante o livro de Oséias, vai realmente nos ensinando como a gente andar longe de Deus, como o esfriamento espiritual, como a idolatria espiritual, ela vai quebrar realmente o princípio de adoração que Deus diz, somente a mim deveis adorar, somente a minha glória eu não divido com ninguém. Oséias 11:4. Eu os conduzi com laços de bondade humana e laços de amor. Tirei do seu pescoço o que eu julgo e me inclinei para alimentá-los. Está vendo o cuidado e a proteção de Deus aqui? Deus estabelece laços de amor com o seu povo. Deus, então, ele estabelece o que? Um laço, em algumas versões vai dizer, com cordas de amor ele nos buscou, com cordas de amor ele nos resgatou. Deus estabelece laços de amor com o seu povo, ele retira o jugo da escravidão do povo, ele retira de nós aquele jugo de escravidão do pecado. O próprio Deus é o alimento do seu povo, o próprio Deus alimenta e ele é o alimento, porque é ele que cuida, é ele que provê as necessidades do seu povo. É isso que esse texto vai me ensinando, que Deus ele cuida, ele se inclina. Quando eu falo aqui que se inclina, é que Deus vai olhar para o seu povo, ele vai se inclinar em favor da tua família, ele se inclina em favor da igreja, ele se inclina em favor da nação, em favor da sociedade, mas qual? Aqueles que realmente se voltam para Deus e param de viver no meio do pecado, e se voltam o seu coração para Deus. É isso que o texto de Oséias nos ensina, um homem realmente que Deus usou muito para trazer essa palavra, para escrever esse livro e mostrar realmente como o homem é infeliz quando está longe de Deus, por mais que tenha conquistas, por mais que a nação pudesse prosperar, por mais que a tua vida possa prosperar emocionalmente, financeiramente, materialmente, em outras áreas, por mais que você possa estar prosperando em outras áreas da tua vida, mas se você não tiver uma aliança com Jesus, espiritualmente você está falido, espiritualmente você está doente, espiritualmente você está distante, você está separado. É isso que Oséias vai dizer, não adianta conquistar um monte de coisa, não adianta conquistar reinos, se vocês estão se voltando contra o Criador, se vocês estão se voltando contra o nosso Deus, contra o nosso Pai, contra aquele que nos cura e que cuida de nós. Será que nós não nos encaixamos muitas vezes como esse povo, como o povo de Israel, um povo que era alimentado, um povo que é cuidado, mas ao mesmo tempo é um povo que se distancia, ao mesmo tempo é um povo que vira as costas, ao mesmo tempo é um povo que é rebelde, e às vezes essa rebelião pode estar dentro do nosso coração. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, permaneçam libertos, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha só,
Nós acabamos de falar que Deus, em Oséias 11:4, nos chama com laços de amor, Ele tira o jugo, e Ele que nos alimenta, Ele se inclina para nos alimentar. E agora aqui em Gálatas vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós somos livres em Cristo. A liberdade que temos para dizer não para o pecado, para dizer não para a prostituição, esse não vem do que? Da liberdade que eu recebi em Cristo Jesus, de poder escolher e dizer que eu não quero me contaminar com essas coisas. Portanto, ele diz assim, permaneçam firmes. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, uma vez que eu fiz um processo de libertação, eu estou livre para sempre? Eu falo sim e não. Se você obedecer, se você ficar firme, como está dizendo aqui o texto de Gálatas 5:1, na caminhada com Cristo, sim. Mas se você voltar para aquela tua vida, para aquelas tuas práticas, se voltar para os balaíns, acender incenso novamente, continuar no pecado, na mentira, não. Você continua trazendo o jugo de escravidão novamente sobre você. Experimenta, por exemplo, pegar um porco, lava ele, passa um perfume nele, bota um lacinho no pescoço do porco e depois você larga ele perto do chiqueiro. Ele vai voltar para dentro do chiqueiro, mas você acabou de dar banho nele, ele está até perfumado. Mas é porque o instinto dele vai levar ele para dentro daquele chiqueiro. Muitas vezes a pessoa é limpa, a pessoa está ali perfumada, a pessoa está caminhando com Jesus e ela pega e se volta em um momento de distração, muitas vezes, ou até por um desejo que ainda continua ardente dentro do coração dela, ela se volta novamente para o pecado e ela vai novamente para dentro do chiqueiro. Ele nos tornou livres, então nós somos livres porque a liberdade que temos nós recebemos de Cristo, foi Cristo que nos libertou. Temos liberdade para viver uma vida em santidade. A liberdade que nós temos é para escolher o quê? Uma vida de santidade, não mais uma vida de opressão dentro do pecado, mas uma vida em liberdade. E por isso eu tenho liberdade para dizer não. Não para aquilo que desagrada a Deus, não para aquilo que me afasta de Deus, não para aquilo que ofende a santidade de Deus. É isso. Mas o que é liberdade? Faculdade de cada pessoa pensar, decidir e agir por si. Isso é liberdade. Faculdade de cada pessoa pensar, decidir. Então, eu penso, eu decido, eu penso que eu não quero mais viver no pecado. Eu decido a partir de hoje não viver mais no pecado. E agora eu tenho o quê? Uma ação. Eu não vou mais me contaminar com o pecado. Eu não vou estar mais naqueles lugares. Eu não vou mais visitar aqueles sites. Eu não vou mais participar daqueles grupos de piada que mandam ao WhatsApp, mandam vídeos de pornografia, enfim, de várias coisas. Então, eu penso, eu decido e eu tenho o quê? Uma ação de romper com aquilo. É isso que o texto de Gálatas me ensina. Então eu quero falar rapidamente aqui de aspectos da liberdade. Primeiro aspecto é o físico, pois os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito, não poderão ser o quê? Vendidos como escravos. Levíticos 25:42. O Senhor nos redimiu trazendo liberdade. Nenhum filho de Deus deve ser escravo. Nós não somos mais escravos do medo, não somos mais escravos do pecado. Tem até uma música de um cantor aí que fala sobre isso, não tenho medo, não sou mais escravo do medo. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Então eu não vou estar mais vivendo preso nas práticas do passado, naquilo que me acorrentou, naquilo que me algemou, naquilo que me prendeu. Não, pelo contrário. A liberdade que Cristo traz na minha vida é para que eu possa o quê? Agora criar memórias afetivas, não mais memórias amargas. É isso que ele está dizendo. Então quem nos redime é o próprio Senhor. Você que é filho, você não vai ser escravo. Tem também um aspecto espiritual, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26:18. Somos livres então em quem? Em Cristo Jesus. Nós temos uma liberdade espiritual em Cristo. Foi Cristo que conquistou isso para nós, o aspecto físico e espiritual. Mas muitas vezes nós continuamos presos espiritualmente ao nosso passado, aos pecados do nosso passado, aos pecados da nossa família, porque nós não entendemos que nós temos esse pensar, decidir, pensar e agir, uma ação de romper com o pecado. Então nós somos livres em Cristo para vivermos uma vida em santidade, entendendo que foi Ele, quando nós nos convertemos, Ele nos transporta do reino das trevas para o reino da luz.
de Deus. Então nós saímos do quê? Do poder das trevas, da força das trevas, e vamos para onde? Para o poder de Deus, que é muito maior, que é o poder soberano. E dali nós recebemos o quê? O perdão dos nossos pecados e da herança entre o qual nós somos santificados pela fé nele. A fé que nós temos em Jesus, isso também traz o que é a nossa santificação. Precisamos buscar então a santificação. O terceiro aspecto da liberdade é o aspecto moral. Então, o aspecto físico e espiritual, e agora o aspecto moral. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Gostamos, às vezes, de julgar as pessoas, né? Ah, pastor, mas é que o senhor não conhece o fulano. Aquele cara, toma cuidado, pastor. Ele, olha, ele já aprontou tanto. Nós éramos da outra igreja, eu frequentava lá com ele, pastor, toma cuidado. Então, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. A medida que eu uso para julgar as pessoas é a mesma medida que vai ser usada para mim ser julgado. Com o rigor que julgamos, seremos o quê? Julgados. Precisamos entender que o meu papel, o teu papel, nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Nós estamos aqui para amar as pessoas, para apontar uma direção para as pessoas. Só que muitas vezes, realmente, nós temos essa tendência a julgarmos, porque nós nos achamos, às vezes, melhores do que os outros. Mas eu não cometo o pecado do adultério, não, pastor, eu sou fiel à minha esposa. Mas você mente, eu sou a bênção. Você sonega, você desvia, você tira meia nota na tua empresa. Mas eu gosto de ver o pecado, afinal, eu não sou como ele. Então, muitas vezes, nós julgamos as pessoas e trazemos sobre nós, e não nem percebemos que trazemos sobre nós o quê? Um peso, um rigor para sermos julgados da mesma forma que nós julgamos os outros. Então, nós muitas vezes não temos misericórdia sobre a vida das pessoas, não terão sobre as nossas vidas. Criando, então, memórias amargas. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Meu Deus, que palavra forte aqui de 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, não cuida da sua casa, especialmente da sua própria família, do seu núcleo familiar, negou a fé e é pior que um descrente. Você está entendendo o que Timóteo está falando aqui? É pior que alguém que não confessa Jesus, é pior que alguém que é descrente, que não crê em Deus. Memórias amargas. Por que essas memórias são criadas no meio da família? Porque muitas vezes nós somos rudes, porque muitas vezes nós não cuidamos, porque muitas vezes nós não protegemos, porque muitas vezes nós não zelamos pela nossa família, pelo contrário, falamos mal dos filhos, falamos mal do cônjuge, dificultamos a vida da nossa família. Infelizmente tem pessoas assim, e isso vão criando o quê? Memórias amargas, memórias tristes. Então tem pessoas que você vai conversar, e a gente atende um monte de pessoas, que quando você fala para ela contar um pouco da história dela, ela só lembra, ela só tem o quê? Memórias amargas. Memórias de um passado triste, memórias de derrota, memórias de abuso, memórias de violência, memórias de rejeição, memórias de abandono. Quando você vai conversar com as pessoas, você percebe, até a fala delas às vezes se torna amarga, porque ela está se remetendo, quando ela está falando, ela está remetendo a vida dela a um passado, às vezes não tão distante, ou alguns anos atrás, de algo que ela sofreu, de violências que ela sofreu. Ela foi violada em várias áreas da vida dela. E isso trouxe o quê? Isso criou memórias amargas no coração e na mente daquela pessoa. Considerado pior que um descrente, aquele que não cuida da sua família, ele nega a fé. É isso que o texto está dizendo, que ele negou a fé. E é pior que um descrente. Deus fica muito triste nessa situação. E isso a gente vê muita gente que se dedica para os de fora. Eu não estou falando que está errado. E nós, como liderança, a gente, como pastor, precisa tomar um cuidado muito grande nisso. E por isso que eu tenho o dia que é da minha família. Eu não atendo, eu não faço outras coisas. Eu procuro sair com a minha família. Lógico que agora em pandemia está muito difícil de ir num cinema, ir num parque, passar um tempo em família fora de casa. A gente passa dentro de casa. Mas a gente tem que cuidar. A gente precisa cuidar do coração do cônjuge. Eu preciso cuidar do coração dos meus filhos. Eu não estou dizendo que sou perfeito, eu estou dizendo aquilo que eu preciso fazer. E às vezes a gente também erra. Mas a gente tem que entender que muitas vezes nós temos que parar de criar memórias amargas na vida das pessoas. Porque quem cria essas memórias somos eu e você. Quando nós praticamos atos falhos ou quando nós oprimimos as pessoas, nós estamos criando dentro delas memórias amargas.
E daí essas memórias amargas provavelmente vão trazer laços perdidos ou laços desmanchados, seja o que for. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. E eles ofereceram sacrifícios aos balaíns e queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Eu volto de novo lá para Oséias 11:2. O afastamento de Deus gera o quê? Um esfriamento. Pode perceber todas as vezes que você vai conversar com alguém que não está firme na igreja. Ah, não, pastor, é por causa do Covid, é porque eu estou trabalhando demais, é porque o meu cônjuge, é porque o meu filho, é porque agora eu tenho que pegar 2 ônibus. Pode ver que a pessoa que está longe desse envolvimento do corpo de Cristo, ela vai esfriar espiritualmente. E ela vai te dar alguns motivos, mas sempre por trás disso provavelmente vai ter um pecado que não foi confessado ou que não foi abandonado. Então nós perdemos o que é a comunhão com Deus. O que é ter laços perdidos? É perder a comunhão. Às vezes nós perdemos a comunhão com Deus, perdemos a comunhão com as pessoas, não temos comunhão com a família, não temos comunhão nem no trabalho. Sabe aquela pessoa que chega e não se envolve com ninguém, não tem nenhum relacionamento no trabalho, senta lá na mesa dela e trabalha o dia todo na frente do computador dela, e ela não dá um bom dia, não dá uma boa noite para ninguém, não se envolve com pessoas, não estabelece relacionamento, não estabelece vínculos com ninguém. São pessoas que perdem a comunhão, então elas perdem os laços que deveriam ser laços afetivos, agora são laços que não têm afeição nenhuma, porque elas estão longe uma das outras, elas perderam aquilo que deveriam estar sendo nutrido. Então os laços podem ser perdidos, pastor? Podem ser perdidos e muitas pessoas perdem. Mas eu quero falar agora sobre memórias com Deus. Olha o que o texto de Salmo 139 diz. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha que texto lindo. Deus, então, ele estabelece memórias com o homem. Sabe o que me chama a atenção aqui nesse Salmo 139? É que Deus ele estabelece o que? Memórias com o homem antes mesmo de eu ter memória. Olha o que o texto está dizendo. Os teus olhos viram o meu embrião, os teus olhos viram o meu embrião, e todos os meus dias foram determinados, a mim foram escritos aonde? No teu livro, antes deles existir, antes de ter o primeiro dia. Deus já estabeleceu os meus dias, Deus ele já criou memória com o ser humano, Deus já criou memórias com o homem, antes mesmo do homem ter as memórias dele, Deus já cria, Deus já deixa uma memória de um rastro de amor dentro do coração do ser humano. É isso que esse texto está me dizendo, memórias com Deus. As memórias com Deus são estabelecidas pelo próprio Deus, memórias afetivas com Deus, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos o quê? Pecadores. Eu era pecador, e eu vivendo no pecado, e essas memórias afetivas com Deus, elas foram criadas lá, como o Salmo diz, mas Deus então ele demonstra essa memória afetiva que ele tem para com o homem, quando nós éramos pecadores e Cristo morreu por nós. O amor incondicional de Deus pelo ser humano, é isso, Deus ele tem um amor incondicional. Eu quero te dizer que quando Deus olha para você, ele não está olhando para esse pecado que você está vivendo, não, que você está praticando. Deus ele não está preso nisso daí, no teu adultério, na tua mentira, no teu desvio, no teu roubo, na tua ignorância, na tua violência. Deus não está preso nisso, porque ele quer ter com você memórias afetivas que ele estabeleceu antes de você nascer. Deus estabeleceu memórias emocionais, memórias afetivas com você. Entenda isso. Você tem memórias afetivas com Deus? Você tem memórias afetivas com Deus? Precisamos desenvolver memórias afetivas com o nosso Deus, fortalecendo os laços familiares. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Pregamos sobre isso no final de semana, foi maravilhoso, passado. Tivemos aqui um grande culto, falando sobre Josué 24:15, os 2 cultos, tanto da manhã quanto da noite. Se você não teve a oportunidade de assistir, está aqui no canal da Igreja Batista do Bom Retiro. Veja lá que foi uma bênção, realmente Deus se manifestou, Deus trouxe o poder dele aqui no meio da igreja, tá bom? Servir a Deus então em família, é isso que Josué está dizendo. Quando ele vai servir a Deus em família, ele está o quê? Fortalecendo os laços familiares. Quando ele faz essa afirmação, eu e a minha família serviremos ao Senhor, ele está fortalecendo os laços dele com Deus, e ele está fortalecendo os laços dele com a sua família, com a sua casa, uma família que está alinhada à vontade de Deus.
É isso que precisamos fortalecer. Então, a importância de nós fortalecermos os laços familiares, fortalecer os laços com Deus, vai gerar o que? Uma família alinhada à vontade de Deus, que caminha na direção que Deus assim estabeleceu para a minha casa e para a tua casa. Precisamos fortalecer os laços familiares dentro das nossas casas. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3, aqui Deus está falando com Abraão. Criar memórias de paz, nós precisamos criar memórias de paz dentro das nossas casas. O que acontece é que muitas casas não são abençoadas, muitas casas não vivem a bênção, porque muitas casas não têm a paz de Cristo. Não tem a paz de Deus, então precisamos criar memórias de paz, precisamos nos lembrar que o nosso Deus é um Deus de paz, mas pastor, no Antigo Testamento tem um monte de momento que Deus faz guerra, mas quando Deus faz guerra, ele estabelece a guerra por um motivo, porque ele quer ensinar aquela nação, as duas nações, primeiro a que se acha melhor, que quer invadir Israel, e segundo, mostrar para Israel que ele protege Israel, ele é o guarda de Israel, ele é o protetor de Israel. Precisamos criar memórias de paz. Existem casas que não são casas de paz, pelo contrário, são casas de confusão. Precisamos estabelecer na nossa casa memórias de paz, memórias de salvação e memórias eternas. Precisamos estabelecer memórias de salvação e memórias eternas no meio da nossa família. Isso é fortalecer os laços familiares. Lógico que isso vem com amor, isso vem com cuidado, isso vem com carinho, eu sei de tudo isso, mas eu estou te mostrando que nós precisamos buscar a paz, buscar a salvação e termos o que? Memórias eternas daquilo que vamos viver na eternidade, que é isso que a palavra de Deus nos ensina, que lá não haverá mais dor, sofrimento, traição, adultério, não haverá morte, não haverá enfermidade, lá não vai haver choro. Então, o que isso gera no meu coração? Algo que eu sei que vai acontecer no futuro. Eu tenho essa memória eterna gravada aqui na minha mente, que eu sei que lá vai ser um lugar onde eu vou estar na presença de Deus. Memórias com o seu cônjuge, então precisamos ter memórias afetivas com Deus, memórias com as pessoas, mas precisamos ter memórias com o seu cônjuge. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito, Efésios 5:33. Devemos nutrir o nosso relacionamento conjugal. Devemos, lembra lá da liberdade, devemos cuidar fisicamente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente. Precisamos nutrir o nosso casamento, precisamos nutrir o nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Amor, respeito, honra, fidelidade. E a gente poderia colocar mais outras vírgulas ali, colocar outras palavras que representam as memórias de um casamento. Lembra? Teve um dia agora, acho que foi na segunda semana ou na terceira, não me recordo agora de cabeça, em que nós fizemos aquele bolo maravilhoso no IBBR em casa, e depois nós fomos para o álbum de fotografia. Aquilo ali são memórias afetivas que foram criadas. Lembra lá o teu casamento, as fotos do casamento, da festa, da cerimônia, depois o nascimento dos filhos, enfim, aquilo que nos traz alegria, nós normalmente registramos em fotos, hoje menos, né? Ninguém mais imprime, bate um monte de foto no celular, e ninguém imprime mais nenhuma foto. Então a gente foi olhar fotos de 20 anos atrás, quando a gente ainda revelava fotos. Então isso são memórias que precisam ser o quê? Nutridas. A gente precisa estar sempre o quê? Nutrindo e desenvolvendo outras memórias afetivas. Precisa ser nutrido, sim. Não só no relacionamento conjugal, mas também no relacionamento com os filhos. Memórias com o seu cônjuge. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Marcos 10, de 6-9. O que eu aprendo aqui? Que o casamento tem um selo de aprovação de Deus. Quando Deus institui, quando Deus cria Adão, cria Eva, Ele está dizendo assim, olha, eu estou unindo esse casal. E aqui Ele dá uma palavra lá em Gênesis, Ele diz, olha, multiplicai, enchei a terra, sejam fecundos. Deus libera uma palavra de bênção sobre aquele casal. O que Deus está fazendo ali no Éden é dando um selo de aprovação no casamento. Deus dá um selo de aprovação na família. Deus, então, Ele estabelece o que? Um selo. Ele pega Adão e Eva e diz, olha, estão selados. Vocês têm um selo de aprovação, porque fui eu que criei o casamento, eu que criei a família. Então, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer o quê? Uma ajudadora idônea.
Não é bom que o homem esteja só. Então o selo de aprovação do teu casamento não vem de nós, não vem dos homens, vem do próprio Deus. Foi Ele que estabeleceu o teu casamento. Ele que estabelece o nosso casamento. Então tem um selo de aprovação. Memórias entre pais e filhos. Precisamos criar memórias emocionais, memórias afetivas entre pais e filhos. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Entenda, você está criando memórias com as pessoas. Não adianta você dizer. Se você não é uma boa pessoa, se ninguém te aceita, se ninguém gosta da tua companhia, você está criando essas memórias no coração das pessoas. Se você é uma pessoa que as pessoas gostam de estar próximo de você, se sentem bem em conversar com você, gostam da tua companhia, é porque você está criando memórias no coração das pessoas. Entenda isso. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência. Tem que persistir, gente. Para criar memórias entre pais e filhos, nós precisamos persistência. Precisamos insistência, insistir aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar na sua cama e quando se levantar. O que ele está dizendo aqui, na verdade? Seja deitado, seja levantando, seja sentado em volta da mesa, seja caminhando, trabalhando. O que ele está dizendo é que todas as oportunidades que nós temos que criar memórias entre pais e filhos. Nós temos que aproveitar as oportunidades para criarmos memórias entre quem? No relacionamento pais e filhos. Você precisa, memórias então são criadas, sentado, andando, quero dizer, deitado, levantando, não importa o que você esteja fazendo, em todas as oportunidades que você tem, crie memórias afetivas. Então as memórias são criadas, precisamos ter o que? Persistência. O texto de Deuteronômio está dizendo isso para mim. Que os pais precisam, então, cuidar dos seus filhos. Os pais precisam o quê? Ter persistência com os seus filhos. Às vezes nós não temos paciência com os nossos filhos, não temos paciência com eles. Eles vêm falar algo para nós e nós já cortamos. E eu muitas vezes fiz isso. E às vezes ainda, infelizmente, ainda acabo fazendo. Porque nós somos falhos, mas nós podemos e devemos melhorar e devemos desejar, ter um desejo dentro do coração de estar sempre melhorando como pai. Precisamos criar o quê? Memórias emocionais e memórias afetivas com os nossos filhos. Memórias, então, elas são criadas. Aliança entre pais e filhos. Ensine-as com persistência. É o mesmo texto de Deuteronômio 6:7. A aliança, o que é eterna, precisa ser lembrada em todo o tempo. Sentado, andando no caminho, deitado, levantando, precisa ser lembrada em todo o tempo. Nós precisamos lembrar os nossos filhos que nós temos uma aliança com eles. Os teus filhos precisam se sentir seguros, saber que você, papai e mamãe, que você tem uma aliança emocional, espiritual, física, com os teus filhos. Precisamos deixar isso claro. Os nossos filhos precisam se sentir bem dentro da nossa casa, na nossa companhia. Os nossos filhos precisam gostar de estar conosco. Aliança entre pais e filhos. Precisamos estabelecer aliança com os nossos filhos. Precisamos estabelecer aliança com os nossos filhos. Precisamos criar memórias afetivas com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Às vezes eles não têm essas memórias. Às vezes essas memórias são memórias tristes. São memórias decepcionantes. Às vezes eu escuto de pessoas que falam assim: pastor, eu não vejo a hora de fazer 18 anos e sair de casa. Eu não vejo a hora de casar. Eu não aguento mais estar dentro daquela casa. A gente escuta isso. E quando a gente escuta isso, isso traz tristeza no nosso coração. Porque não deveria ser assim. Deveria ser o contrário. O filho, a filha deveria ter a alegria de estar dentro da casa dos pais, tendo uma aliança com os pais. E sair sim da casa dos pais. Vai chegar um tempo em que os filhos têm que sair sim. Eu não estou dizendo o contrário disso. No momento que eles estiverem preparados, que tiverem criadas memórias afetivas, e daí eles vão poder criar memórias afetivas na sua família, na família que eles vão estabelecer no casamento deles. Esse é o momento deles saírem, quando eles estiverem emocionalmente, realmente curados e tiverem condições de criar suas memórias. Criando memórias na igreja. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns,
Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, Hebreus 10, 25. Na igreja, então, nós somos o quê? Encorajados. Qual a importância da igreja? É importante ter vínculo com a igreja, criar memórias na igreja? Lógico que é. Eu tenho pedido a Deus e tenho falado para Deus que aqui seja a minha última igreja. Eu não sei se Deus vai ouvir essa oração, se um dia Deus vai me tirar aqui do Bom Retiro, vai me levar para uma outra igreja, eu não sei. Mas eu sei aquilo que eu estou pedindo para Deus. Por quê? Porque vai fazer agora 2 anos que eu estou aqui. E nesses 2 anos eu tenho criado, e Deus tem criado, e essa igreja tem criado comigo o quê? Memórias afetivas. É uma igreja que cuida muito bem de mim. A liderança dessa igreja, a diretoria dessa igreja, os outros pastores dessa igreja, e principalmente as ovelhas desse rebanho. Cuidam muito bem de mim e da minha família. Então a gente vai criando o quê? Alianças, a gente vai criando o quê? Memórias afetivas com a igreja. Então eu tenho criado, já criei memórias afetivas aqui com essa igreja. E eu amo estar aqui, eu amo congregar aqui, eu amo servir a Deus aqui nessa igreja. Deus que colocou isso no meu coração. Então nós precisamos o quê? Criar memórias afetivas com o corpo, com o povo de Deus. Eu botei igreja, mas pode ser com o corpo, pode ser com a família de Deus, criando memórias na igreja. Então na igreja nós somos o quê? Encorajados, porque quando eu estou desanimado, vem alguém e diz, vamos lá, pastor, vai dar certo, não desista, seja encorajado, pastor, vamos juntos, nós estamos juntos, e isso vai o quê? Me encorajando. E vai trazendo novamente a fé e a alegria no meu coração. Estabelecer vínculos com a família de Deus, precisamos estabelecer vínculos. O que acontece? Nós não estabelecemos vínculos. Aquelas pessoas que não ficam em igreja alguma, vão toda hora mudando, pulando de igreja em igreja, eu não estou criticando. Entenda, não é uma palavra de crítica, mas é uma palavra que você não consegue estabelecer vínculos. Eu vejo isso, às vezes os filhos sofrem, principalmente quando os filhos vão entrando ali entre 7 e 8 anos, começam a ter os seus amiguinhos, daqui a pouco saem daquela igreja, ficou 1 ano e vão para outra igreja. Aí daqui a pouco, mais 1 ano, troca de igreja, troca de cidade. Então eles não conseguem estabelecer vínculos com a família de Deus, porque todas as vezes que eles estabelecem vínculos, aquilo é rompido, aquilo é cortado. Aí eles chegam na adolescência, eles não têm amigos, porque onde eles passaram, eles não conseguiram estabelecer vínculos duradouros. É isso que eu entendo. Então é importante a gente ficar numa igreja, a não ser que Deus diga, lógico, se Deus disser, o teu tempo aqui acabou, você vai obedecer a Deus. Mas é importante a gente criar memórias na igreja, vínculos afetivos, vínculos emocionais, criando memórias com o corpo de Cristo. Precisamos manter os laços afetivos. O que os relacionamentos saudáveis vão produzir na minha vida, pastor? Relacionamentos saudáveis vão gerar frutos saudáveis. Vão gerar frutos duradouros. Vão gerar afetividade. Gera respeito, proteção, uma caminhada juntos. Quando nós caminhamos com pessoas, quando nós caminhamos com a nossa família, quando nós caminhamos com o ministério, nós temos que estar caminhando naquela direção daquilo que nós entendemos. Precisamos ter um trilho, uma direção para a nossa família. Se eu te perguntasse agora, para você nessa noite, para onde vai a tua família? Qual a direção a tua família tem apontado? Você saberia me dizer? Para onde a tua família está caminhando? Como família? Qual a direção que vocês estão trilhando, seguindo? O que vocês sonham para daqui 1 mês? Daqui 1 ano, 2022? Nós já estamos aí praticamente na metade de 2021. A pandemia persiste ainda um tempo aqui no Brasil e no mundo. E 2022, 2023? Que sonhos você tem com a tua família? Que sonhos você tem com Deus? Quais são as memórias que você tem trazido de 2020 para 2021, de 2019 para 2021? Então, relacionamentos saudáveis vão trazer frutos saudáveis, vão trazer frutos que são duradouros, gera o que é afetividade. Então, eu preciso ser afetivo, amoroso com as pessoas, eu preciso ser alguém que respeita, alguém que protege, mas alguém que caminha junto. E a caminhada vai gerar proteção, respeito, afetividade, algo que vai durar e algo que vai ser saudável. Memórias afetivas, mantendo os laços afetivos. Memórias afetivas, precisamos ser famílias de paz. Memórias afetivas vão trazer famílias de paz, famílias de amor, famílias que curam, traz a cura, famílias de salvação que apontam para outras famílias o lugar da salvação, famílias de harmonia, de restauração, de libertação. Eu podia colocar mais um monte de coisa ali.
Podia colocar outras palavras que estariam trazendo o sentido de mantermos os laços afetivos dentro da nossa casa, comunhão, unidade. Eu teria que fazer mais 2, 3 slides ali, eu poderia fazer tranquilamente, trazendo palavras para que nós possamos entender a importância de mantermos laços afetivos, famílias abençoadas para abençoar. Poderia ser esse o tema da palavra, mas não é. Essa frase eu coloquei para você entender que a tua família é uma família que tem que ser abençoada sim. E Deus quer abençoar a tua família sim, mas Ele quer para que você abençoe outras famílias. Criando memórias afetivas. Criando memórias afetivas. Quais são as memórias que você tem criado? Quais são as memórias que você tem com Deus primeiro? Quais são as memórias que você tem com a tua família? Quais são as memórias que você tem com os teus filhos, com o teu cônjuge? Quais são as memórias que você tem com o corpo de Cristo, com a igreja? Quais são as memórias afetivas que você criou durante a tua caminhada? Não sei quantos anos você tem, mas durante os anos que Deus está te permitindo viver, você tem criado memórias afetivas com as pessoas. E eu quero te convidar a orar nesse momento. Eu quero te convidar, você pode colocar a mão no teu coração, se ajoelhar, ficar em pé, deitado, sentado, não importa. Mas participe da oração. Ore a Deus nesse momento. Convide o Espírito Santo de Deus a trazer agora memórias no teu coração. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esqueci de colocar esse texto de Lamentações 3:23, se não me falha a memória. Viu? Às vezes a memória falha também. Se não for, eu vou ver depois, mas eu posso incluir. Criando então memórias afetivas, como é importante a gente criar memórias afetivas. Comece a criar, talvez as tuas memórias foram memórias amargas, laços que foram desfeitos, como eu falei ali atrás. Então lance fora essas memórias, diga: Deus, eu não quero mais nutrir no meu coração memórias amargas. Eu quero agora nutrir memórias afetivas, eu quero tirar todas as memórias tristes, amargas do meu coração, Senhor, que trouxeram amargura. Todos os laços que foram desfeitos, Senhor, com as pessoas que eu deveria amar e não amei, ou não estou amando. Eu quero colocar isso diante do Senhor. Peça perdão para Deus, para aquilo que você errou, para as memórias que foram criadas em você e as memórias que você criou nas pessoas. Às vezes apenas reproduzimos as memórias, fomos maltratados, maltratamos os outros, fomos humilhados, temos memórias de humilhação, então nós pegamos aquelas memórias de humilhação e começamos a humilhar as outras pessoas com as nossas memórias. E eu quero agora com você orar nesse instante, então, pedir realmente para que o Espírito Santo de Deus... É isso aí, 3:21, não 3:23, muito obrigado. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Vamos orar então? Vamos orar. Coloque a mão no teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te exaltar, Senhor, eu quero te glorificar por essa noite. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Eu quero reconhecer, Deus, que temos memórias, às vezes, dentro do nosso coração e na nossa mente, memórias que são memórias amargas, que são memórias de tristeza, são, às vezes, memórias de derrotas, são muitas memórias, às vezes, Pai, de humilhação, de vergonha, memórias, às vezes, de rejeição, de abandono, de tristeza. Memórias que nos remetem para um passado de dor, de angústia, de sofrimento. Memórias até mesmo com pecado, Senhor. Às vezes nutrimos memórias com o pecado do nosso passado, dentro do nosso coração. Mas agora, em nome de Jesus, queremos pegar todas essas memórias, ó Pai, que não vêm do Senhor. Memórias que foram criadas por causa da nossa desobediência ou por causa da nossa intolerância com as pessoas. Às vezes as pessoas criaram essas memórias em nós e nós reproduzimos isso com as outras pessoas nos outros relacionamentos. Queremos agora, Pai, em nome de Jesus, pegar todas essas memórias e apresentar agora aos pés da cruz, Deus. Queremos deixar ali, não queremos mais carregar dentro do nosso coração, não queremos mais nutrir dentro do nosso coração essas memórias, ó Pai, de derrota e de fracasso. Não, decidimos nessa noite colocar essas memórias agora aos pés da cruz e deixá-las ali, porque nós queremos realmente que seja estabelecido na nossa vida agora memórias emocionais, memórias afetivas com o Senhor,
Memórias, ó Pai, da presença do Senhor, memórias com Deus, memórias com o Pai, memórias com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Cria novas memórias em nós, Pai, memórias agora emocionais, que nos encham de fé, de alegria, de esperança, de amor e de cuidado. Memórias, ó Pai, que venham marcar as nossas vidas agora, mas marcar para que possamos prosseguir, Pai, para aquilo que foi estabelecido, pela caminhada que o Senhor tem construído conosco, Pai, nesse tempo que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Pai. Que no meio dos casamentos possam agora as memórias, ó Pai, amargas que foram criadas por um relacionamento abusivo, que sejam agora abandonadas e que possam ser criadas agora memórias afetivas, Pai, entre os cônjuges. Memórias de respeito, de amor, de tolerância. Memórias, ó Pai, de felicidade, de alegria. Cria agora, Pai, no coração dos teus filhos, Pai, porque as memórias, elas são criadas. Não precisamos criar a partir daquilo que nós estamos vivendo. Cria memórias afetivas, agora emocionais, entre pais e filhos. Aliança entre pais e filhos, Pai, em nome de Jesus. Que possamos criar também memórias afetivas com o teu povo, com o teu corpo, Senhor, com a tua igreja, Senhor, que nos aponta, nos encoraja e nos aponta o destino da eternidade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar agora a nossa vida diante do Senhor, Pai. Apresentar diante do Senhor tudo aquilo que somos, tudo aquilo que vivemos, Pai. E decidimos nessa noite criar novas memórias, Pai. Memórias agora de salvação, memórias agora eternas, memórias agora de paz, que nos apontem sempre para o destino final que nós temos. O destino final é com o Senhor. Quem está na linha de chegada me esperando é o Senhor. Quem vai me dar a minha medalha, quem vai me dar a coroa é o Senhor, que vai dar a coroa para os teus filhos também. Então o Senhor nos aguarda naquele dia em que nós vamos triunfar, Senhor, sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre as memórias amargas. Nós vamos triunfar, porque no céu não vai haver lugar para essas coisas, Pai. Pelo contrário, nós seremos alimentados, como o texto de Oséias diz, que o Senhor alimentava o teu povo, que o Senhor se inclinava para alimentar, e o Senhor continua se inclinando para nos alimentar. E naquele dia nós vamos estar no banquete celestial com o Senhor, na mesa do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que cria memórias afetivas, Pai. Antes mesmo de eu nascer, quando eu era apenas um embrião, o Senhor já tinha deixado no meu coração memórias afetivas, memórias emocionais, memórias de amor, dizendo que eu era teu filho. Muito obrigado por essas memórias, Pai, que criam no nosso coração esperança, que criam no nosso coração fé, que criam no nosso coração a certeza que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Eu quero te exaltar por esse tempo, por essa noite, por essa palavra, Senhor, que vem do teu trono de glória, do teu trono de majestade, do teu trono de justiça sobre as nossas vidas. Eu abençoo a casa dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Compartilhe essa mensagem se você foi abençoado. Compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa palavra de Deus